Olá, Olá, Adri, tudo bem? Boa tudo bem noite, com boa você? tarde. Depende aí do horário que cada um acordou, que é feriado. Depende de onde está cada um, né, nesse momento. Isso, exatamente. Mas vamos lá. Dri, hoje a nossa proposta é ansiedade. Ansiedade e emagrecimento, essa é a grande dúvida, né, que fica para as pessoas, cara. E é isso aí. Vamos fazer uma breve apresentação para quem não nos conhece, para ficar gravado aqui também. Então, meu nome é Camila, sou nutricionista, acredito numa nutrição baseada em ciência, em conhecimento. E o conhecimento ele é transformador e ele liberta com certeza a fazer boas escolhas e a se aproximar, né? Se apropriar cada vez mais do seu objetivo e não viver de projetos e sim um estilo de vida que é construído. Eu sou a Adriana, psicóloga clínica. Meu trabalho e o da Camila fica bem alinhados, né? A gente tem visões bem parecidas. Eu acredito em promover sempre uma qualidade de vida, né? Então, a gente encontrar qual é a nossa verdade, qual é a nossa forma de funcionamento, para a gente poder viver a nossa melhor realidade. Perfeito, Dri. E vamos começar? Vamos começando o nosso bate-papo? Vamos começando. Eu Então vamos lá, pensei, Dri. pode Pode falar. falar. Eu pensei da gente conceituar a ansiedade. O que você acha? Eu pensei a mesma coisa, Ká, de explicar um pouquinho o que é ansiedade, essa palavra que está em todo lugar hoje em dia, mas que a gente ao mesmo tempo tem tanta dificuldade, né, de explicar o que é. Bom, então, acho que a gente pode começar falando um pouco do quais são os sintomas de ansiedade, né? Que é uma agitação interna, que é um medo, uma preocupação, uma antecipação mais exagerada das coisas. E eu gosto sempre de pontuar que a ansiedade não é necessariamente sempre ruim, né? A gente tem uma ansiedade positiva, uma ansiedade negativa, e a gente vê muito falar de ansiedade no quesito negativo, que é importante, que é o que a gente vai focar aqui hoje, mas existe uma ansiedade positiva, aquele frio na barriga, aquela antecipação de algo super legal que a gente vai viver, e que, para a gente entender que é algo negativo, às vezes a gente acaba sofrendo por estar sentindo algo que, na verdade, pode ser bom. Né? Então, acho que é importante a gente só fazer essa diferenciação, que nem sempre isso é ruim. Tem uma ansiedade que pode, sim, ser positiva. Né? E é uma energia acumulada que, às vezes, ela precisa sair. Então, nem sempre ela também está nesse lugar ruim. Eu estou com uma ansiedade porque eu estou parada, mas eu estou com uma energia e eu quero fazer alguma coisa. Então, de outras formas, a gente tem também de olhar essa ansiedade. E Perfeito, para Dri. você, Cá? Eu vejo muito que a ansiedade atrelada aí ao emagrecimento, o que eu percebo muito nos meus pacientes no consultório, Dri, é uma ansiedade muito atrelada à expectativa, né? Então, eu tenho uma expectativa em relação ao tratamento, eu tenho uma expectativa em relação a como o meu corpo vai gerenciar todo esse processo de emagrecimento e a velocidade desse emagrecimento, né? Então, eu espero perder 10 quilos nesse mês. E na hora que eu vou na consulta da Nutri, eu vejo que eu perdi 3,5. E eu não comemoro os 3,5, eu me frustro porque eu não cheguei na minha meta, que era os 10 quilos no mês. E muitas vezes essa meta nem é estipulada por um profissional nutricionista, né? Falando aqui em nome de todos. Muitas vezes é colocado pelo próprio paciente, né? E isso gera uma angústia muito grande de você não conseguir, né, chegar naquele resultado. E aí a pessoa normalmente fica extremamente ansiosa pré-consulta ou pós-consulta por conta dessa busca desse resultado esperado, né? Dessa expectativa. E aí, às vezes, até acaba prejudicando todo o processo, porque nessa questão de estar ansioso, agitado, acaba não conseguindo se satisfazer com a quantidade ali do planejamento nutricional e acaba extrapolando quantidades, extrapolando os alimentos ali que nós tínhamos combinado frequência, enfim. Então, eu vejo que a ansiedade no emagrecimento, que eu percebo muito, está muito atrelado a essa expectativa de resultado. Sim.
que entra nessa antecipação que eu falei, né? A gente está sempre querendo que as coisas aconteçam mais rápido, que as coisas aconteçam em maior frequência ou quantidade, dependendo do que é. E a gente esquece de exercer um pouco a paciência em alguns momentos, porque a maior parte dos nossos processos, eles demandam tempo, eles demandam esforço, não é algo tão rápido, né? A tecnologia traz muita sensação para a gente que é tudo agora, está na nossa mão. Sim. Exatamente, é esse processo. Eu converso muito com o paciente, né? Quando a gente fala de processo de emagrecimento, Adri, a gente não falou de um peso que foi adquirido da noite para o dia. Para a gente ganhar em torno de 1 quilo, a gente consome, a gente excede, né, a necessidade nutricional de 5 a 6 mil calorias. Então a gente não, nós inchamos de um dia para o outro, dependendo do como foi a nossa alimentação, ou se nós temos algum distúrbio metabólico ou cardiocirculatório. Caso contrário, nós não ganhamos gordura do dia para a noite, né? Então, esse processo de emagrecimento, ele é uma construção, porque o nosso corpo, ele não chegou naquele peso de uma hora para outra. E é o que acontece muito claro, e eu acho que fica muito evidente no processo gestacional. Então, a mulher leva 9 meses, né, para aquela barriga acomodar, né, ou inicialmente o embrião, depois o feto, né? Então, nós levamos 9 meses para adaptar o corpo a essa gestação. Depois o bebê nasce, a mãe quer retornar ao peso pré-gestacional em meses, 2 meses, 3 meses, mas nós levamos 9 meses esticando esse corpo, né, para gestar. Então, é isso. Eu levei um tempo para chegar nesse peso, então eu tenho que entender que eu vou levar um tempo para construir esse hábito, né, e construir esse resultado. É um resultado construído, o emagrecimento. O emagrecimento, Dri, ele é um processo que, na teoria, é comer menos do que a gente gasta de energia. Uhum. Mas qual que é o problema? Que a gente não come só a caloria, né? Nós comemos, como nós já trouxemos aqui em lives anteriores, nós comemos sentimentos, nós comemos emoções, nós comemos situações, né? Eventos sociais. Então a gente não come só o nutriente, né? Então, isso que acaba colocando no emagrecimento algumas questões. E a ansiedade, essa expectativa do resultado, é um gatilho para diversos sabotadores. Uhum. Né? Então a gente passou aí 3 dias, né? Sábado, domingo e hoje feriado. Aí eu vou lá amanhã e me peso. Puxa, perdi todo o resultado, eu engordei. Muitas vezes é inchaço, muitas vezes é um resíduo na alça intestinal ou na bexiga. Então calma, né? Eu sei que é muito. Quando a gente vislumbra um corpo que a gente quer ter, um peso que a gente quer chegar, para a gente usar determinada roupa, ou para voltar a usar alguma coisa, ou para se sentir bem, para mexer na imagem que eu vejo no espelho, né? Na minha autoestima. Então eu sei que a gente tem uma pressa para viver tudo isso, né? Mas se a gente não apreciar o caminho, a gente não chega no destino final. Sim. A gente nem vê o caminho, né? A gente fica só de olho no destino e a gente não vê mais nada que está ali no meio. E acho que até Sim. pensando nesse exemplo da gestação, né, que você trouxe, cá, que é muito legal, porque é para a gente pensar em contexto. Né? Então, quando a gente está numa gestação, a gente tem um contexto que o corpo vai pedir coisas diferentes, né? O comendo por dois que o pessoal brinca, porque realmente tem uma vida sendo gerada ali. E no pós-parto também, né? Você tem ali toda uma adaptação que o seu corpo vai ter para os órgãos voltarem para o lugar. E a alimentação também ela vai ser diferenciada porque o contexto está diferente. Né, tem toda a questão de amamentação, de aleitamento, que vai mudar e que vai impactar o nosso corpo. Então, esses são exemplos muito práticos, mas a gente pode pensar em vários contextos da vida, onde também a gente está passando por alguma situação que a gente precisa olhar esse contexto e adequar algumas necessidades. Né? A vida não é perfeita, não está sempre tudo ali certinho para a gente poder fazer a alimentação dos sonhos todos os dias consecutivos. Sim. Eu gosto, desculpa, eu gosto muito de usar uma questão com os meus pacientes quando relaciona cá.
Eu acredito que eu não esteja atingindo o objetivo, né, no meu emagrecimento por compulsões, por momentos de comer impulsivo, né, por momentos de muita ansiedade, né, que nem você falou, essa expectativa, essa energia em alta demanda, né. E eu gosto muito de associar uma colocação aqui, Dri, que eu faço muito com as minhas pacientes. O processo de emagrecimento é como lavar uma roupa branca que está muito encardida. Então, às vezes, eu coloco numa misturinha, eu esfrego, né? Eu coloco num produto específico, eu levo um tempo de molho para lavar aquela roupa branca que está encardida. Lavei, a roupa ficou impecável. Eu coloco essa roupa no varal, cai a maior chuva e molha toda a minha roupa. Eu perdi o resultado? Essa roupa, ela voltou a estar encardida? Eu voltei ao ponto inicial? Não, ela só molhou. Mas eu tenho a chuva como uma perda de resultado. Eu entendo que aquela chuva acabou com o meu trabalho. E é muitas vezes o que acontece. Tô ali, seguindo no processo de emagrecimento. Aí tem um episódio de muita ansiedade, porque quando a pessoa ela tem de fato uma crise de ansiedade, isso pode gerar uma hiperfagia, então ela comer muito ou perder a fome, né? Tem essas duas situações. E aí a pessoa vai ali naquele momento e come muito, em grande quantidade, vamos pensar assim. E ela acha que ela pôs todo o processo de emagrecimento a perder. Mas foi só a chuva. A gente não voltou com a roupa como a gente estava no início, né? Então, as pessoas, na verdade, não conseguem muitas vezes sustentar o resultado do emagrecimento porque entendem a chuva como volta ao ponto inicial. Mas não é. E o quanto isso gera mais ansiedade, né? Que eu falo, nossa, né? Meti o pé na jaca agora, perdi o resultado. E isso, na verdade, vai gerar mais ansiedade, que a tendência é gerar mais compulsão. Então, o quanto essas coisas ficam atreladas, né? E por isso é muito difícil a gente conseguir trabalhar a ansiedade e emagrecimento em alguns casos. Que a pessoa entra nessa espiral onde fica muito difícil de sair. Sim, exatamente. E eu acho que uma coisa, uma situação, Dri, que potencializa muita ansiedade nas pessoas é comparar resultados, né? Então, fulano tá fazendo um emagrecimento X e já perdeu tantos quilos e eu, poxa, tô fazendo tudo bonitinho, não tive o mesmo resultado, né? Muitas vezes essa comparação de resultados também é um processo que atrapalha, porque nós geramos mais ansiedade ainda em obter aquele resultado e nos distanciamos cada vez mais do resultado final, né? Então eu percebo isso também, esse comparativo, né? Sim. E como você falou, tem a ansiedade bacana também, gostosa, de falar assim, nossa, eu tô curtindo o processo de emagrecimento, tá sendo gostoso, eu tô sentindo melhoras. Eu coloquei nessa semana no meu perfil, nos stories, a respeito de que mensurar resultado não é só peso, né? Melhora do sono, melhora da disposição, cabelo, unha, pele, e tudo aquilo vai te animando, te empolgando para seguir no processo, né? E aí o emagrecimento vai fechar ali com chave de ouro o processo. Eu falo bastante, Dri, que no emagrecimento, se o teu objetivo for a perda de peso, você tende a falhar diversas vezes. Mas se o teu objetivo for, de fato, adaptar sua alimentação para uma rotina muito mais saudável, visando tua saúde, o emagrecimento vem sem esforço. E como ele não é uma questão, como ele é secundário, eu não me desvio dele. Porque eu não gero tanta expectativa. Sim, porque a expectativa está no lugar mais fácil de ser mensurado. Né? Quando a gente olha como estamos dormindo, como a gente se sente ao longo do nosso dia, se a gente tem energia suficiente ou não. Tudo isso são coisas muito mais mensuráveis no nosso dia a dia do que o peso, ou mesmo do que a roupa, né? E acho que pensando nessa questão de ansiedade, dessa comparação também, o quanto o nosso automático na ansiedade é tentar parar de sentir isso. Então a gente tenta ir para a alimentação, a gente tenta ir para as redes sociais, que são coisas que às vezes aumentam a ansiedade ou dão uma amortecida ali temporariamente. Né? E esse uso de rede social, ele acaba passando
muito por essa parte de comparação mesmo. Que a gente olha o que, que as outras pessoas estão vivendo, o que, que as pessoas estão comendo, né? Essa coisa de ficar, tira foto do que está comendo e posta na rede social. E isso é algo que influencia muito a nossa ansiedade, que dá essa sensação que a gente está atrasado, que a gente está perdendo alguma coisa, né? Que nos Estados Unidos eles falam que é a FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. Essa sensação de atenção constante que a gente tem que estar, muito influenciada por conta da tecnologia hoje em dia, que também acaba dificultando esse processo de emagrecimento, que a gente tem uma dificuldade de parar, de respirar, de, né, ir fazer uma atividade física, de tentar acalmar um pouco essa mente. Sim, sem dúvidas, Dri. E até puxando para essa questão de gerenciamento dessa ansiedade que você iniciou, nós falamos muito do estado presente na alimentação. Então, apreciar mesmo aquilo que você está comendo. Independente de ser uma salada, um hambúrguer, um arroz com feijão, um ovo, independente de qual alimento que é, né? Mas o importante é como você está vivendo aquele momento, né? Se a gente come durante uma discussão, ou olhando o celular, ou vendo um programa de TV, e se eu como realmente prestando atenção naquilo que eu estou comendo. Parece um detalhe, mas que faz um baita de um resultado final no meu dia. A percepção de alimentação, a percepção de saciedade, né? E quando nós falamos, de fato, do transtorno de ansiedade, nós falamos muito de alguns alimentos que podem potencializar, né, esses sintomas, que são bastante desconfortáveis. Por exemplo, a cafeína, Adri. A cafeína é para nos deixar em alerta. Mas a ansiedade, muitas vezes, já nos deixa em alerta. Coração acelerado, aquele peso no peito, né? A cabeça que não desliga. Então, a cafeína vai fazer isso potencializar. E quando a gente fala de cafeína, muitas vezes a gente só lembra do café. Mas lembrar que refrigerantes à base de cola também tem. Alguns chás, né? Principalmente os chás pretos, verdes, tá? Então, eles também têm alto teor de cafeína, né? Chocolate. Então, a gente, poxa, eu tô ansiosa, eu vou comer um chocolate para me acalmar. Mas, às vezes, a concentração, a quantidade que eu como de chocolate é tão grande que aquilo vai gerar esse excesso de cafeína no meu organismo e essa ansiedade, em vez de tendenciar a diminuir, ela se torna aquele ciclo, né? Aquela bola de neve. Então, tomar cuidado no que a gente come nesses impulsos de ansiedade ou durante as crises de ansiedade. Porque a gente pode, em vez de apagar o fogo, colocar mais lenha na fogueira. Com certeza. Já teve pacientes que estavam falando sobre estarem numa situação de ansiedade, num pico de ansiedade, e foram tomar café. Né? E aí é o momento que eu olho e falo, vai tomar café no meio da ansiedade? Como assim? Né? Tá já no pico. Então é importante a gente reparar exatamente o efeito que as coisas têm no nosso corpo. Por isso, eu estou ansioso, eu vou tomar café, ou vou comer chocolate, vou tomar um chá preto. Como que o meu corpo está reagindo a isso? Porque tem um efeito emocional, que às vezes realmente esses alimentos podem trazer, mas tem um efeito biológico também. Então, é importante a gente reparar nesses dois. Porque o emocional, a gente pode também encontrar esses substitutos. Né? O fisiológico, o nosso corpo vai estar ali indicando para a gente se está funcionando ou não. Exato. E eu também gosto de chamar a atenção, Dri, para a consistência do alimento. Então, se eu estou muito ansioso e vou comer alguma coisa que seja macio, cremoso, pastoso, a tendência de eu comer num volume muito grande é gigantesco, porque a minha percepção de saciedade, de mastigação, ele está reduzido. Então, se eu pego um pote de sorvete, sendo na frente da TV, começa a ver um filme, eu vou comendo as colheradas de sorvete, só percebo no final o resultado, né, do quanto eu comi. Agora, se eu pego, por exemplo, alguma coisa crocante, se eu vou comer uma banana com granola, por exemplo, eu levo um tempo, eu não consigo mastigar uma vez e engolir, eu vou engasgar. É igual uma torrada, se eu der uma mordida na torrada e tentar engolir essa torrada, eu vou engasgar. Ela não passa. Então, tudo que é de consistência cremosa, um pouco mais facilitada a digestão, durante o período de ansiedade, pode me favorecer a comer muito mais. Por que eu gosto bastante da pipoca? Porque a pipoca, você não consegue também mastigar uma vez e engolir.
Você mastiga, mastiga, mastiga. E ela é bastante fibra, né? Se a pipoca caseira, feito, né, na panela, com pouca adição de gordura, puxa, ela é super amiga do emagrecimento associado aí à ansiedade. Porque nós vamos comendo, porém, nós temos maior percepção de quantidade, porque é um alimento que precisa de mastigação. Quando eu acordo muito ansiosa, na expectativa de alguma coisa que vai acontecer durante o dia, eu não como pão de forma, por exemplo. Eu opto pela torrada. Porque essa questão de ter que mastigar, aí, em vez de colocar aveia na fruta, eu coloco granola. Mais uma vez, mastigar. Quanto mais eu chamar a atenção para essa mastigação, melhor. E o que que é mais firme, mais crocante, desperta também, Dri, o sentido da audição. Vários estudos trazem que no momento de ansiedade, se eu consigo acionar os 5 sentidos, eu tenho uma redução muito mais importante na ansiedade com esse alimento do que se eu não aciono os 5 sentidos. Então, se eu consigo ter isso, sentir o cheiro daquilo, daquele alimento, né? Mastigar, peguei na mão, senti a textura, estou mastigando, estou ouvindo aquele croque, croque, croque. É diferente. Eu consigo, sim, nesse momento, mobilizar a ansiedade. Caso contrário, esse alimento ele entrou como um adicional calórico, né, para o nosso emagrecimento, aí, que é o nosso foco de live hoje. Não ajudei a ansiedade e ainda me sinto culpada no final. Porque eu falo, caramba, né? Eu tava fazendo tudo tão bonitinho. Mas, gente, nesse caso, esquece a jaca, não carrega ela no ombro e toca pra frente. Eu gostei muito uma vez que eu fiz um mini curso sobre mindfulness, né? O comer com mindfulness, que era exatamente de prestar atenção, né? Qual é a textura daquele alimento na nossa boca? Qual é o cheiro, antes mesmo de chegar, né, dentro da boca? Qual é o cheiro daquilo? Qual que é a textura na sua mão? Qual que é a textura na boca? Porque aí a gente vai percebendo exatamente o que vai ajudando. Eu já percebi que essa crocância realmente ajuda bastante nos momentos de ansiedade, né? É uma coisa que você tá lá, você tá ouvindo, e uma outra função da mastigação, ela tem um quê de agressividade no emocional, que também ajuda a gente a liberar um pouco dessa energia, né? Mas encontrar outras formas, acho que encontrar esses alimentos é super importante, mas encontrar essas outras formas. Então, exercício físico, costumam falar muito do yoga, né, para ansiedade, porque ele exige um foco na respiração, exige um foco no seu corpo, né, uma consciência corporal muito grande. Para mim, eu faço pilates, então o pilates para mim ele fica muito próximo disso também. A gente precisa estar ali prestando atenção na respiração, nos, quais partes do corpo que você está mexendo, que você está contraindo ou não. Mas meditação também é algo que tende a ajudar para a diminuição de ansiedade, né? Porque exatamente força a gente a dar uma parada no que a gente estiver fazendo externo e entrar mais em contato com a gente. Como que estou respirando, né? Estou com uma respiração mais superficial, uma respiração mais profunda, como eu estou me sentindo, onde eu estou sentindo desconforto. E é muito engraçado, porque muitas vezes quando a gente olha para essa fonte de desconforto, ela diminui, ao invés de aumentar. Enquanto que a gente está tentando fugir, às vezes ela exatamente aumenta, porque a gente está tentando fugir daquela sensação. Então, eu acho muito interessante, né, a gente pensar como essa meditação funciona nesse quesito. Sim, a meditação ela traz muita consciência corporal em relação ao movimento de respiração. Então, eu gosto muito de falar da respiração em 4 tempos, né? Então, nós puxamos o ar contando até 4, seguramos o ar contando até 4 e soltamos o ar contando até 4. Durante a gestação, eu fiquei bastante ansiosa com tudo que viria pela frente. E o meu médico de acompanhamento falou para mim, Camila, você conhece a respiração em 4 tempos? E eu sempre falei, mas não tinha praticado, Dri. E comecei a praticar, e é incrível. Assim, a gente não acredita que algo tão simples tem um resultado tão importante. Eu acredito que na nossa lupa, os nossos problemas ganham um aspecto grandioso. E é normal, tá vendo na gente, né? Então nós enxergamos o nosso problema com a nossa lupa, e normalmente ela é grande, né? Então, quando a gente para e chama atenção para respirar,
Às vezes a gente tira algumas coisas da frente desse problema e enxerga o problema na raiz. O que está me gerando esse problema? Né? Que nem a ansiedade do emagrecimento. Poxa, o que está me deixando tão ansiosa durante o processo de emagrecimento? É porque eu estou me comparando com os outros? É porque eu mexi na minha zona de conforto? É porque eu vou ter que ter um tempo para me organizar? É porque eu vou ter que pensar em mim primeiro, antes de pensar em qualquer outra pessoa? O que está me gerando esse desconforto a ponto de trazer ansiedade para um processo que vai fazer bem para mim? Porque a partir do momento que eu determino que eu preciso emagrecer, porque eu, por várias razões, né? Cada um tem o seu grupo de razões aí para enfrentar o emagrecimento. Para mim é um enfrentamento, né? Porque a gente vai mexer em tantas questões. Então, a gente precisa ver o que está sendo empecilho, qual que é a chave de empecilho. Né? E muitas vezes a respiração, ela te tira alguns fantasmas e te deixa o problema nu e cru. Né? E você fala, cara, é isso, e eu vou resolver dessa forma. Né? Dri, tem uma pergunta aqui para nós. Boa noite. Falando sobre o tema, a mentalidade saudável no dia a dia facilita a absorção dos nutrientes ou o avanço nos objetivos corporais? Vou responder na visão nutricional e depois você me fala a sua visão da psicologia. Sim, tá? Se a gente não acredita naquilo que a gente está fazendo, se eu não acredito que a alimentação saudável é importante, é muito mais difícil de eu ter avanço nos meus objetivos. E até mesmo na absorção. Até falando da parte bioquímica agora, tá? Por quê? Porque se eu não acredito, eu elevo muito o meu estresse. E o estresse, né, os hormônios atrelados ao estresse também me impedem de absorver diversos nutrientes. O estresse, ele pode mexer muitas vezes com a função intestinal. Tem pessoas que conseguem ter uma hiperatividade intestinal durante o estresse, né? Vão várias vezes ao banheiro, e tem pessoas que são ao contrário, travam e ficam diversos dias sem conseguir ir ao banheiro. E esse processo de não conseguir ter uma atividade intestinal saudável interfere na absorção de nutriente. Então, sim, a mentalidade faz toda a diferença. Na verdade, você pode estar com os melhores profissionais te acompanhando. Se você não modificar a sua mentalidade em relação ao processo, a gente não consegue obter resultado. Então, na visão nutricional, Vitor, sim, é extremamente importante essa mentalidade saudável. Sim. E na visão da psicologia também, né? Então, acho que aí entra o trabalho da terapia, que é olhar para as nossas crenças, olhar para os nossos aprendizados e poder questionar isso. Porque se eu não acredito em algo, como que eu vou fazer os movimentos necessários para alcançar aquilo? Seja emagrecimento, sejam objetivos profissionais, tem diversas coisas na nossa vida que a nossa crença vai nortear o que a gente vai ou não vai fazer. Né? Então, por exemplo, se eu não acredito que eu posso ter um emprego melhor, eu vou me candidatar para as vagas de emprego que são melhores, seja em questão de carga horária, seja em questão de salário, de benefícios. Então, o que a gente acredita é muito importante, porque vai nortear muitos dos nossos comportamentos de forma inconsciente. Não é algo que a gente para e fala, nossa, eu não acredito nisso, então eu não vou fazer. É algo tão automático, né? E o momento da terapia é o momento exatamente da gente parar e poder pensar sobre a gente, sobre o que a gente vive, o que a gente acredita, o que influencia a nossa vida. Né? Então, às vezes a gente acha, por exemplo, que uma ansiedade vem do nada. E muitas vezes, durante uma sessão de terapia, eu estou ali conversando com o paciente e falo, opa, pera, não veio do nada essa ansiedade. Teve ali uma série de fatores, às vezes pequenos, às vezes ao longo de semanas, que foram contribuindo para aquele momento ter um pico de ansiedade. Então, a nossa mentalidade é algo muito importante. Nosso corpo e nossa mente não são coisas separadas. A gente tende a tentar separar, mas é uma coisa só. Né? Então, como você falou, cara, se a gente está ansioso, a gente pode ter sim uma sensação física, né? O estômago ali embrulhado, ou com essa compulsão, também são fatores físicos que estão ligados à nossa sensação. Exatamente, Dri. E você conversando agora, me veio muito uma paciente na minha cabeça. Assim, eu não consegui tirar ela da cabeça enquanto você estava falando. Que ela falou assim para mim, eu falei, por que você está se sabotando tanto durante o processo de emagrecimento? E ela falou para mim assim, é que eu tenho medo das coisas que eu vou deixar de aceitar se eu chegar no peso que eu quero chegar. Eu falei, como assim? Ela falou, hoje
muitas vezes eu me sujeito a alguns comentários, né, e algumas situações, porque eu acho que eu estou inferiorizada de alguma forma, porque eu não me sinto bem. E eu tenho Sim. medo de eu começar a me sentir bem e parar de aceitar que me tratem como estão me tratando. E aquilo marcou tanto para mim, porque o emagrecimento vai tão além do que a gente acredita, né? Por isso que me deixa assim, muito nervosa alguém que fala, poxa, a pessoa não emagrece porque ela não quer, porque ela não tem vontade, porque ela é preguiçosa, enfim, tantos adjetivos negativos em relação ao emagrecimento. E para mim são batalhas que a gente trava para o emagrecimento, porque olha essa questão que ela me trouxe. Ela não se sentia preparada para emagrecer, porque estando no peso que ela acreditava que a autoestima dela estaria legal, ela não ia aceitar certas coisas do convívio dela, só que eram pessoas que ela ama. E como ela vai lidar com essas pessoas que ela ama se ela acreditar que não merece aquele tratamento? Sim. Até um outro aspecto importante, e quase no oposto disso, né? Quantas mulheres, às vezes, têm receio de emagrecer por terem medo, por exemplo, de sofrerem assédios, né? De ter um corpo mais desejável. Então, quantas coisas que podem influenciar na nossa dificuldade de emagrecer. Porque Sim. ter um corpo mais desejável, a gente ainda vive em uma sociedade que é ainda sinônimo de você sofrer assédios, de você poder sofrer algumas situações que são muito desconfortáveis, né? E mulheres com histórico de violências, isso é ainda mais forte. Então, às vezes, o engordar vira uma defesa que a gente pode Uma criar. proteção. Exatamente. A proteção para não viver possibilidades de violência. Né? Então, olha quanta coisa que está inclusa quando a gente fala de emagrecimento. Muita coisa. Crenças. E assim, no consultório, muitas vezes eu tenho que fazer primeiro uma quebra de crenças, para emagrecer eu preciso passar fome. Para emagrecer, eu preciso de uma dieta restrita. Para emagrecer, eu preciso ficar um período em jejum. Imagina que para emagrecer eu posso comer aquilo que eu gosto. Né? Então, assim, primeiro a gente quebra uma série de crenças já vinculadas ao nome dieta. E os alimentos que têm a cara da dieta, né? Eu já tive uma paciente que brincou comigo. Ué, você não passou para mim só frango grelhado e batata doce? Porque eu só me sinto que eu estou emagrecendo quando eu como isso. Então, assim, né? O estigma também em cima de alguns alimentos, né? Ou que falam para mim, nossa, você não vai passar nenhum termogênico? Eu não vou ter nenhum remédio para me auxiliar nesse processo? Então, primeiro, a alimentação ela é muito eficaz, tanto na questão do emagrecimento, quanto na questão do gerenciamento da ansiedade. A ansiedade patológica, sim, deve ser tratada com medicação, terapia, né, enfim, todo o tratamento que merece e que precisa, porque crise de ansiedade não é fácil. Já passei, já convivi com pessoas que passaram e realmente te tira do equilíbrio, né? Então, realmente precisa de tratamento, tá? Mas eu acredito muito na nutrição como base. Por exemplo, os alimentos de folha verde escura, as oleaginosas, os alimentos integrais, eles têm um potencial muito significativo no gerenciamento de estresse. Eles não te tiram da crise, mas eles proporcionam maior bem-estar orgânico, favorecendo que se você entrar na crise, você consegue sair dela com maior facilidade, com menos danos ou até mesmo evitar, perceber que ela vai chegar e já conseguir evitar. Então, o corpo estando bem nutrido, né, bem preparado para as situações que nós enfrentamos diariamente, nós conseguimos evitar algumas situações ou até mesmo sair delas mais rápido, tá? Sim. E isso é uma percepção muito importante, né? Então, sim, é importante ter um acompanhamento profissional para entender qual é o caso. É o caso de entrar com medicamento, é o caso de que dá para manejar mais com a terapia, mas o quanto é isso, a gente esquece que a alimentação influencia muito. Então, a gente também tem Sim. visto muito mais crises de depressão, de ansiedade, só que a gente também tem uma alimentação muito mais pobre hoje em dia, em quesito de qualidade nutricional mesmo, do que às vezes a gente tinha há alguns anos atrás. Né? Então, quanto fast food, quanta coisa a gente tem, o iFood ali na palma da mão, isso a gente acaba não tendo uma variedade nutricional grande que ajuda
inclusive a manter uma saúde física e mental também. Então, olhar todos os campos da nossa vida, né? E a gente esquece muitas vezes da mente e da alimentação. São as coisas mais fáceis de entrar no automático, né, tá? Sem dúvidas, Dri. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente negligencia ou que a gente não quer mexer porque vai trazer outras questões à tona, né? E, gente, a ansiedade também que nós geramos durante o processo de emagrecimento é de ter o apoio das pessoas que estão ao nosso redor. Se o processo de emagrecimento é importante para mim, eu quero que as pessoas que estão ao meu redor me apoiem naquilo. Mas nem sempre é assim que acontece. É por isso que a gente tem que acreditar muito naquilo que nós estamos fazendo. Porque nem sempre nós vamos ter apoio. E não existe momento ideal. Porque se nós formos esperar o melhor momento, nós vamos viver intensamente ansiosos, esperando esse momento de iniciar a mudança e esse momento não virá. Né? Eu falo que às vezes as coisas da nossa vida poderiam vir com um letreiro luminoso, né? Vai aqui, comece agora é o momento. Mas infelizmente as coisas não funcionam dessa forma. Então não vai ter o melhor momento para iniciar uma mudança na sua alimentação. Né? Nós temos eventos, enfim, aniversários, festas, férias, e nós não temos como lidar com tudo isso. Mas se nós colocamos na nossa cabeça que nós vamos fazer melhor, que nós vamos pensar diferente, que nós vamos trazer uma atenção plena naquele momento de alimentação, que eu não vou comer sem saber o que eu estou comendo, fazeremos pequenas mudanças que vão estruturar para as grandes mudanças. Eu brinco que eu percebo que alguns pacientes, pela ansiedade do resultado, querem pendurar o quadro antes de levantar as paredes. Não tem como. Primeiro a gente faz o básico, bem feito, enraiza bons hábitos, né, de saúde aí que nós temos os gerais, mas tem os individualizados, né, exercício, hidratação, boa alimentação, uma mente muito mais sã. Então, nós temos aí, né, essa questão que é da área da saúde para todos, né, da mesma ambiência. Mas, Dri, se a gente for esperar o melhor momento e o apoio de todo mundo que está ao nosso redor, nós não vamos ter. Até porque a gente está sempre lidando com desafios, né? Eles podem mudar, mas a vida é constantemente desafios diferentes. Às vezes o desafio pode ser escolher o que a gente vai comer no dia, né? Então eu vi o seu post outro dia não, eu tava aqui correndo, eu pensei 4 vezes, acho que passar no McDonald's, mas não, fui lá e fiz uma escolha. Então, isso foi um desafio. A gente passa desafios no nosso trabalho, nos nossos ambientes sociais, na nossa família, constantemente. É outro motivo pelo qual não dá para esperar o momento ideal, né? Porque às vezes a gente vai ter pequenos momentos de mais calma, mas todo dia a gente tem um desafio diferente. Então, se a gente for esperar um dia sem desafio para colocar esse, vai ficar muito mais difícil. Eu falo que a ansiedade, muitas vezes, ela é gerada porque a gente tem dó de fazer escolhas pra gente. Por exemplo, você deixaria seu filho, seu sobrinho, comer uma barra de chocolate no café da manhã? Você fala pra ele que é um horário impróprio para isso, né? Que não é. Mas você tranquilamente comeria 2, 3 fatias de bolo de cenoura cheio de chocolate em cima do café da manhã. Com a gente tem uma dificuldade muito grande em dizer não para as nossas vontades. Porque a gente tem dó da gente, de uma certa forma. Então, eu vou passar vontade? Ou a gente quer se recompensar por algumas coisas também, né? Exatamente! Então, assim, nesse dia eu fiquei com dó de mim, né? Eu falei, caramba, eu não vou conseguir sentar para almoçar, que dó de mim. Poxa, eu tô correndo, mas eu falei, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu pensei 4 vezes, de fato, em passar no McDonald's. Mas eu falei, poxa, minha rotina já tá estressante. Eu tô me recuperando de um processo gripal. Se eu for comer alguma coisa que não vai trazer nutriente pro meu corpo, eu vou chegar no final do dia muito cansada. Muito mais cansada do que eu já estaria. Então, eu vou dar pro meu corpo o que ele precisa. Uma salada de fruta, aí comi lá o integral com espinafre, ricota, enfim. Mas algumas escolhas que a gente tem que fazer na hora para construir todo esse processo, Dri. Seja ele por dom, por recompensa ou como agrado,
A gente tem que pensar naquilo que a gente está construindo. E o que está por trás desse hábito não é só caloria. Uhum. Mas o que que a gente está evitando de decidir? Né? O porquê que a gente não está decidindo dessa forma? Ou que sensação que de fato a gente está buscando ali, né? A gente está buscando uma sensação mais nostálgica, a gente está buscando essa sensação de bem-estar, porque é muito mais fácil comer o bolo de cenoura com chocolate, buscando esse bem-estar, do que ir fazer uma meditação, buscar um exercício físico, ou buscar ler um livro. Não tem regras sobre o que vai trazer prazer para cada um, né? Então, o que é prazeroso? Cada pessoa vai ter uma visão diferente, né? Por exemplo, para mim é muito prazeroso montar quebra-cabeças. E eu conheço gente que acha isso muito insuportável até, né? Fala, nossa, como assim você tem paciência? Então, entender quais são os nossos prazeres, o que nos faz bem, acho que é essencial para esse processo. Porque a alimentação é o mais corriqueiro, é o que a gente tem, ainda mais hoje em dia com a iFood, a gente tem ali na mão a qualquer momento, né? Agora, parar e pensar, tá, dentre as opções que eu tenho, o que eu posso fazer? Eu posso sair e caminhar num parque, ou caminhar um pouco na rua, pegar um pouco de sol. Que outras coisas que a gente pode ter que também podem trazer uma sensação de bem-estar, às vezes até maior e mais duradouro do que um alimento ali que não vai realmente trazer benefícios. Exatamente. Eu gosto muito de trazer a situação, Dri, que eu prefiro comer um brigadeiro tradicional em paz do que 20 docinhos fit na ansiedade. Que eu não aproveitei o sabor, que eu comi em grande quantidade. A questão não é só o que a gente está comendo, é a forma como a gente está comendo. Porque ela imprime muito forte a nossa relação com a comida. E se tem esse processo de ansiedade embutido, né? Então, fazer o repouso de talher, ninguém precisa contar quantas mastigadas e tal está fazendo, mas comer o repouso dos talheres, né? É só o fato de colocar eles ao lado e pegar novamente já faz com que a gente consiga perceber o que a gente está comendo, né? Que não coma daquela forma involuntária, tá? Então, isso é muito interessante, a questão dessa percepção de repouso de talher, né? De tirar as distrações ali no momento de comer algo. Ninguém está falando aqui que é o problema comer o bolo, o chocolate, o hambúrguer. Quem me segue vê eu postando foto de salada e de hambúrguer também, mas ela está alinhada dentro de uma proposta de comer tendo consciência, de fazer escolhas, né? Então, da gente prestar atenção em todo esse movimento. Isso vai te trazer resultado e melhor gerenciamento da ansiedade. Porque eu vou nutrir meu corpo de forma positiva, com uma relação positiva com a comida. Inclusive nesse repouso de talheres, né, poder usar às vezes o momento de alimentação, de almoço, de janta, como um momento de também poder diminuir essa ansiedade. Por quantas vezes esse não repousar os talheres é porque a gente está ansioso, porque a gente já está pensando nas próximas 3 coisas que a gente tem que fazer, ao invés de falar, por exemplo, né, a gente tem teoricamente 1 hora de almoço, né, no padrão de trabalho atual. Quantas pessoas realmente utilizam a 1 hora de almoço? Ainda mais home office, né, onde a gente pode ter uma facilidade de esquentar a comida. Quando a gente realmente utiliza esse tempo e desliga do trabalho nesse período, ao invés de estar ali, não, eu estou comendo aqui, mas eu estou pensando na reunião, no relatório e, né, nas coisas que tem que fazer. Sim, exatamente. Então, essa atenção, né, ela se faz necessária, ela é importante, ela vai trazer benefícios para o processo de emagrecimento ou qualquer outro objetivo que você deseja alcançar, né? Qualquer meta que você tenha estipulado para você. E gerenciamento de ansiedade vem muito de encontro com esses pontos que nós colocamos, né, Dri? Então, prestar atenção no que te dá prazer, né, o processo de meditação, yoga, respiração também é muito importante, né, uma alimentação balanceada e que faça sentido para você, essa mentalidade, né, de eu me propus a iniciar, então agora eu vou encontrar soluções nos problemas, né? E lembrem sempre da roupa branca que a gente colocou. Não é uma chuva que vai fazer com que você volte lá atrás, né? Da onde você começou, né? É entender que, ok, molhou, mas daqui para frente eu toco.
Se a gente pudesse dar recompensas que vão além da alimentação, né? Então, reconhecer esse caminho, reconhecer esses objetivos que a gente vai conquistando, eles são extremamente necessários exatamente porque é uma forma de recompensa também, de poder falar, nossa, que gostoso, porque eu tenho certeza que não foi uma decisão fácil, né, ir comer lá a parte mais saudável ao invés do Mac, mas como é gostoso é quando você olha e fala, eu consegui fazer essa escolha pelo menos hoje, né, de ter uma alimentação melhor, de me dar o que eu mereço mais do que o que você sabe que não te daria realmente essa recompensa. Porque tá tudo bem a gente comer o hambúrguer quando a gente realmente está com vontade, mas quantas vezes é a busca dessa recompensa que a gente acaba não tendo, a gente acaba se punindo ainda mais por aquela escolha, o que realmente trazendo a sensação de bem-estar que a gente tem também. Exatamente, Adri. É isso. Nós vamos viver essas situações, né, da forma que nós temos aí que viver, de acordo com o objetivo de cada um, mas lembrar que a sensação de fazer uma boa escolha no meio do caos ali, né, que seja para você, também vai te trazer uma sensação muito gostosa. Você fala, nossa, eu venci essa situação, eu consegui fazer uma boa escolha, apesar de todas as dificuldades. Então, eu acho que era esse o recado, né, Dri, que nós gostaríamos de deixar para quem está nos assistindo hoje e agradecer. Agradecer muito a participação, todo mundo que entrou aqui e que está interessado, né, em abrir um pouco esse escopo do o que é saudável e como que a gente funciona, né? Porque a gente está falando aqui de várias maneiras diferentes de ser saudável. A alimentação é uma delas, é muito importante, mas buscar esses prazeres, buscar essas outras ferramentas que a gente tem, se conhecer mais nesse processo. Então, muito obrigada a todo mundo que está aí engajando, né, e querendo saber mais disso. É isso aí, gente. Muito obrigada, uma boa noite para todas vocês. E ficará gravada a live para quem quiser assistir ou quem chegou aí no finalzinho. Um grande beijo. Beijo, Dri. Obrigada pela companhia. Obrigada a você. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.